Então, dando prosseguimento ao tópico de formações, vamos para esse exercício aqui, ó. Determine o alongamento da barra sob a ação das cargas P1, P2, P3 e P4 e apresentando seção circular S1, S2, S3 e módulo de elasticidade longitudinal E. Então aqui é a barra, certo? O trecho AB apresenta a seção circular de área 7,5 centímetros quadrados. Aqui em A tem uma carga P1 de 2.000 kg força, certo? O trecho mede 200 centímetros, não está em escala o desenho, certo? Aqui é outra parte da barra. Em B nós temos uma carga de 3.000 kg força. Em C, 1.400 kg força, que é o P3. Comprimento desse trecho 100 centímetros, certo? No trecho CD, de seção 9 centímetros quadrados, comprimento 300 centímetros, não está em escala, tá certo? 300 centímetros. E D, uma carga de 400 kg força, certo? Então, seção 9 centímetros quadrados, seção 10,5 centímetros quadrados, seção 7,5 centímetros quadrados. Quer-se o alongamento da barra, certo? Bom, antes de mais nada, vamos verificar se a barra está em equilíbrio. Vamos fazer a somatória das forças horizontais igual a zero, certo? Porque se a barra está em equilíbrio, a somatória das forças tem que ser igual a zero, certo? Então vamos adotar aqui, para a direita, negativo, para a esquerda, positivo, certo? Então, para a direita, o sentido para a direita, negativo, e para a esquerda, positivo, certo? Então, aqui, ó, menos 2.000 kg força, ele está para a esquerda, se para a esquerda, ele é positivo. Então, kg força, para a esquerda positivo. Aqui, P3, 3.000 kg força. Ele está para a direita, então é negativo, certo? Então é menos 3.000 kg força, menos 3.000, certo? O 1.400 é positivo ou negativo da carga P3 aqui? Ele está para a esquerda, se está para a esquerda ele é positivo, então é mais 1.400 kg força. E a carga P4 está sentido para a direita, se é sentido para a direita, é negativo, menos 400. Vamos ver se está em equilíbrio, certo? Vamos ver se está em equilíbrio. 2.000 menos 3.000 vai dar 1.000, certo? Vai dar menos 1.000. Aqui, 1.400 menos 400 vai dar 1.000. Então, menos 1.000 mais 1.000 igual a zero. Então, a barra está em equilíbrio, certo? Agora, vamos determinar os esforços normais, tá? Vamos para o quadro seguinte aqui. Então, passando para o quadro seguinte, né? Nós vamos usar para determinar o alongamento da barra a seguinte fórmula: ΔL igual, ou seja, ó, a força vezes o comprimento em análise dividido pela área da barra da seção transversal vezes
o módulo de elasticidade longitudinal. Tá certo? Vamos recordar como é que chegamos a essa fórmula aqui, tá? Foi demonstrado em vídeos anteriores, mas podemos aqui mostrar rapidamente. Então, pelo diagrama tensão-deformação, apenas recordando, porque isso aqui já foi visto, tá certo? Diagrama tensão-deformação. Tensão, deformação de um determinado tipo de aço, tá? Que está sendo tracionado, corpo de prova tracionado. Então nós temos um trecho que obedece à lei de Ohm, certo? Vamos aqui chamar o ponto A, né? EP, sigma P. Depois, faz uma curva, não está escala, tá certo? Em B. Patamar de escoamento. Depois, atinge o ponto D. Depois o ponto E, certo? Então aqui, essa região aqui, ó, essa região é a região elástica linear, certo? Região elástica linear, porque obedece à lei de Ohm, certo? Lei de Ohm. Tá certo? Então, de onde vem essa forma? Vem do seguinte: a tangente aqui, ó. A tangente aqui, ó. Essa, desse ângulo. Vamos achar a tangente aqui, ó. Vamos chamar de alfa aqui, esse ângulo de alfa. Tangente de alfa é igual a cateto oposto, que é a tensão, certo? Cateto oposto, que é a tensão, sobre cateto adjacente, deformação, certo? Aliás, tensão dividido por deformação é uma constante, vai dar uma constante, certo? Que é o módulo de elasticidade longitudinal, o E, tá certo? Daqui nós podemos deduzir o seguinte, que sigma isolando aqui, ó, a tensão é igual a deformação vezes o módulo da elasticidade longitudinal, tá certo? Passei o módulo da elasticidade longitudinal para o outro lado. Desculpa, deformação. Passei a deformação para o outro lado. Então, sigma é igual a epsilon vezes Z. Tá certo? Quem que é a tensão? A tensão é força sobre área, tá certo? É a força dividida pela área, certo? A força axial, o esforço axial dividido pela área da seção transversal da barra é igual a E, certo? Vezes a deformação. Quem que é a deformação? A deformação é delta L sobre L, certo? Delta L sobre L. O alongamento dividido pelo comprimento.
ΔL, ó, isolando ΔL, nós vamos achar N vezes L sobre SE, certo? NL, SE, a força, o esforço axial vezes o comprimento em estudo, dividido pela área da seção transversal da barra, vezes o módulo, vezes o seu módulo de elasticidade longitudinal, tá? Então, é essa fórmula que nós vamos usar, tá certo? Bom, tudo bem, né? Então vamos analisar o trecho AB. Trecho AB. Vamos desenhar o trecho AB. Aliás, vamos fazer um corte, né? Vamos fazer um corte do trecho AB entre A e B, tá? Então aqui nós temos o P1, que é igual a 2.000 kg força, tá certo? 2.000 kg força, tá certo? Aqui a barra. O B tá aqui, ó. Nós vamos fazer um corte, ó. Um corte aqui, tá? Vamos fazer um corte e vamos analisar, tá? Esse trecho aqui vale X, né? Que é A até o corte, tá certo? Bom, de força nós temos isso, né? Assim, a área desse pedaço aí da barra é 7,5 centímetros quadrados. 7,5 centímetros quadrados, tá certo? Então vamos analisar as forças que haja aqui no corte, aqui, entre A e B, tá? O B está aqui, né? O B está aqui, certo? Aqui está outro pedaço da barra, tá certo? Então tem esse corte aqui, ó, entre A e B, certo? Então no trecho N e AB é igual. Quais são as forças que agem aqui, ó, no corte? É só P1, 2 kg força, 2 kg força, tá certo? É positivo ou negativo. Pela convenção nossa, não da somatória das forças, né? Mas convenção de tração e compressão, aqui no caso é tração, tá certo? Então tração é positivo, tá? Tração, tá tracionando o corte aqui, tá certo? Tracionando o corte, então é positivo. Então N é 2.000 kg força, certo? Vamos calcular o alongamento no trecho AB. Agora o trecho AB, não é mais X, é trecho AB, certo? Aliás, vou até apagar esse X aqui que vai confundir, né? Vai confundir. Bom, então calculando o alongamento do trecho AB é igual a fórmula aqui, ó. O esforço 2.000, certo? 2.000 vezes o trecho AB. Qual que é o comprimento do trecho AB? 200 centímetros, certo? 200 centímetros.
dividido pela área da seção. Quanto que vale a área da seção? 7,5 centímetros quadrados. Dividido por 7,5 centímetros quadrados. Certo? 7,5 centímetros quadrados. Dividido por E. Veja só, o problema não deu o valor de E. Certo? É E. O módulo de elasticidade longitudinal. Então vamos manter E aqui. Tá certo? Então, calculando, fazendo essas contas, ΔL AB vai nos dar, fazendo essas contas, nós vamos achar 53.333. 53.333,3333 centímetros. Dividido por ele, certo? Centímetros. 53.333,3333 dividido por E, centímetros. Tá certo? O resultado dessa conta aqui é em centímetros, certo? A deformação nós vamos achar em centímetros, tá? Vamos para o trecho agora BC. Bom, indo para o trecho BC, certo? Nós vamos achar o seguinte aqui. Aliás, vamos desenhar o trecho BC. Ficou muito para cima, né? Desenhando aí o trecho BC. Desenhando o trecho BC. Não está a escala, evidentemente, né? Bom, aqui é A, aqui é B, certo? Aqui nós temos uma força P1 de 2.000 kgf, certo? Aqui em B, nós temos uma força de 3.000 kgf, P2, 3.000 kgf, certo? Em B, o que mais? Só que é o seguinte, nós vamos fazer um corte, né? Nós vamos fazer um corte. Ó, fazer um corte aqui, certo? Entre BC, entre B e C. Vamos fazer um corte, tá? E vamos analisar as forças que atuam nesse corte aqui, tá certo? Então, N é igual 2.000. É positivo ou negativo? Ele está saindo do corte, ele está tracionando. Se está tracionando, é positivo. 2.000 kgf. O P2, 3.000 kgf. Ele tá comprimido ou está tracionando? Está comprimido, né? Ele está entrando no corte. Então é menos 3.000, certo? Então N vai ser menos 1.000 kgf, certo? Menos 1.000 kgf, 2.000 menos 3.000, menos 1.000 kgf. Agora vamos calcular o alongamento. Então, ΔL é igual a NL sobre SE. NL sobre SE, não é? Certo? Então, ΔL é igual o N,
A força. Menos 1000, tá certo? Menos 1000. Menos 1000 quilograma força. O L. O L é o trecho, né? O trecho que nós estamos analisando. Que seria o quê? O BC, tá certo? O BC. Que é 100 centímetros. 100 centímetros. 100 centímetros, tá? Dividido pela área. Assim, esqueci de botar a área aqui. A área aqui, S2, é igual a 10,5 centímetros quadrados. Certo? 10,5 centímetros quadrados. Então aqui é 10,5 centímetros quadrados vezes o módulo da necessidade longitudinal. Que ele não deu valor, ele apenas falou que é E, tá certo? Entende-se como se fosse um número, esse E aqui, tá certo? Então, fazendo essas contas, nós vamos chegar ao valor de menos 9.523,8095. Dividido por E, esse resultado vai ser em centímetros, tá certo? Centímetros. Ou seja, o alongamento no trecho BC. Alongamento no trecho BC, tá certo? Menos 9.523,8095 centímetros, dividido por E, centímetros, tá certo? 9.523,8095 dividido por E, centímetros, certo? Agora nós vamos para o último trecho, que é o trecho CD. Trecho CD. Trecho CD. Então vamos desenhar o trecho. Não está em escala, evidentemente, né? Desenhando a barra, né? E suas partes, né? Nós vamos fazer um corte estratégico, né? Entre C e D, certo? Aqui está o corte. Vamos fazer um corte. Aqui é A, né? A, B, C e D, certo? Aqui nós temos P1, que é 2.000 kgf, certo? 2.000 kgf. Aqui nós temos P2, que é 3.000 kgf, certo? Aplicado em B, certo? Depois em C, 1.400 kgf. Tá certo? Essa seção desse trecho é 9 centímetros quadrados, tá? 9 centímetros quadrados, certo? Aqui é P1, P2, P3. Certo? P1, P2, P3. P1, P2, P3. Tá certo? Então, vamos analisar as forças aqui em relação a esse corte entre C e D, né? Tá certo? Tá? Então N é igual
aqui, em relação ao corte, 2.000, está tracionando, certo? Está saindo do corte, então é positivo. Então é 2.000, certo? 2.000. Agora esse 3.000 aqui, referente a P2, é positivo ou negativo? É negativo, porque ele está comprimido, tá certo? Ele está entrando no corte. Então, menos 3.000. O 1.400 está entrando e saindo do corte. Está tracionando ou comprimido? Está saindo, né? Então, está tracionando. Então, é positivo. Mais 1.400. Perfeito? Tá certo? Então, é 2.000 menos 3.000 mais 1.400. Então, o esforço normal atuando, né, seria 400, certo? Fazendo essa conta aqui. 400 kg-força, certo? 2.000 menos 3.000 dá menos 1.000. Mais 1.400 fica 400, tá certo? Agora vamos calcular o delta. Vamos calcular o alongamento. Alongamento é igual. Vamos fazer a primeira fórmula aqui em cima. Delta L é igual a ML sobre SE. Certo? É a força normal vezes o comprimento em análise, dividido pela área de seção daquele trecho, dividido pelo módulo de elasticidade longitudinal. Tá certo? Então isso aqui é igual N 400 vezes o trecho em análise, que é o trecho CD, certo? Trecho CD, que vale 300 centímetros, vezes 300 centímetros, dividido pela área da seção, que é 9, dividido pelo módulo de elasticidade longitudinal, tá certo? Que é E, ok? Fazendo essas contas, nós vamos achar. Aliás, aqui é delta LCD, né? CD. Fazendo essas contas, nós vamos achar 13.333. 13.333,3333 dividido por E. O resultado, esse quociente, né, em centímetros, certo? Então é 13.333,33. 13.333,33. Bom, feito isso, nós vamos calcular agora o alongamento total, certo? Vamos calcular o alongamento total, somando os alongamentos de cada trecho, certo? Então, delta L AD, certo? Delta L AD é igual. Vamos colocar o módulo de elasticidade em evidência, tá certo? Aqui fica 53.333 mais não, menos, né? Menos
9.523,8095. 80,95 mais 13.333 mais 13.333,3333, certo? Tá claro? Deixa eu ver se eu coloquei certo. 53.333 menos 9.523,8095 mais 13.333,3333. Então, a deformação dessa barra, certo? Que é AD, né? É igual, fazendo essas contas, 57.142, 57.142,8571. Dividido por E, certo? Dividido por E, o resultado aqui é em centímetros. Como o problema não pede seu resultado em milímetros e centímetros, né? Estamos colocando em centímetros, tá? Então, o alongamento é esse aqui, certo? 57.142,8571 dividido por E, centímetros.